Câmara Municipal aprova projeto de lei que autoriza município a fazer contratação de 50 professores de educação infantil. Acompanhado da prefeita, secretário estadual de Cultura visita os pavilhões da 25ª Fena Doce. E ainda, tem um trem no meio do caminho. Em um dos principais acessos ao centro de Pelotas, moradores, pedestres e motoristas sofrem com o bloqueio da via diariamente. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora, no Jornal da Câmara, que está começando. Fique com a gente! Olá! Devido ao feriado de amanhã, hoje foram realizadas 2 sessões ordinárias na Câmara de Vereadores. Confira com a gente os assuntos que foram destaques aqui no plenário. Marcos Ferreira, do PT, falou sobre a necessidade da Câmara de Vereadores acompanhar, fiscalizar e ajudar na solução dos problemas de Pelotas. Éder Blanc, do PDT, ressaltou os problemas que enfrentam diversos moradores do Simões Lopes e do trancamento que o trem vem ocasionando ao ficar parado nos trilhos. Marcos Cunha, do PDT, falou sobre a mudança repentina no itinerário da linha Ângulo-Coabipel, salientando que os usuários não foram avisados. Daiane Dias, do PSB, falou sobre o trabalho do seu mandato e relembrou encontros com os secretários da cidade buscando soluções das demandas. Dila Bandeira, do PSDB, analisou as dificuldades que a Secretaria de Serviços Urbanos enfrenta nos períodos de chuva para solucionar as demandas da população. Eu falo aqui nessa tribuna, minha fala, que para administrar uma cidade, um Pelotas, não é fácil. A gente, às vezes, na casa da gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, não consegue, o tempo não deixa, enfim. E é mesmo que os serviços urbanos, eu entendo que eu já trabalhei todas as secretarias, que às vezes a gente se programa para fazer um patrulhamento, que é o caso dos serviços urbanos, e chove, e às vezes patrola, e vem a chuva e estraga tudo. Ah, mas por que não coloca um aterro? Isso aí tem que fazer uma licitação. Às vezes o aterro não é adequado para colocar nessa, por exemplo, muita pedra. Suspende aquele licitação é suspensa. Para fazer nova licitação, leva mais de 30 dias. Então, eu trabalhei, eu sei que não é fácil. Precisa a gente entrar no barco para saber, entrar no baile para saber dançar, entrar no barco para andar dentro d'água, que é difícil, é perigoso, é um exemplo. Então, ser um secretário de serviço urbano, de trânsito, enfim, todas as secretarias, é muito difícil. Porque, além do tempo não ajudar, às vezes eu sei que na Secretaria de Obras, a gente estava programado fazer um mutirão numa rua. Quando via a chuva, vinha, trancava tudo. Às vezes a usina estava com o asfalto pronto para sair. Gastava toda a noite, hoje é mais moderno as usinas, mas aquela nossa usina antiga gastava R$8.000 durante a noite queimando aquele óleo. Chegava de manhã, não saía o tapa-buraco na rua, ou fazer um pano numa rua lá, porque o tempo começou a chover na noite, não pode botar, não adianta que não dá para colocar asfalto em cima da água. Então é complicado, pessoal, é complicado. O vereador é cobrado, a gente sabe, entende a situação de todos. Tem coisas que a gente tem que entender as pessoas. Salvador Ribeiro, do PMDB, relembrou o prazo para pedir isenção do IPTU, que termina em 30 de setembro, e orientou sobre os documentos necessários. Gostaria, no dia de hoje, de fazer uma fala referente ao IPTU, com o objetivo de lembrar os nossos aposentados, pensionistas e idosos que temos um prazo de isenção de IPTU. Isso foi uma emenda, quando foi revisto a planta genérica do IPTU em Pelotas. Eu tive a felicidade, naquele momento, de conversar com o prefeito e pedir que incluísse
essa isenção para essas famílias que tivesse dentro dessa composição, que ganhasse até 2 salários mínimos, 2 salários e meios mínimos, que na verdade tivesse só um imóvel. E, portanto, a minha fala no dia de hoje é com a intenção até de lembrar que tem muita gente que, inclusive, até o presente momento, que a gente sabe e conhece, que tem direito. O ano passado foi a mesma coisa, muitas pessoas que têm direito perderam o prazo. E, então, hoje a gente está fazendo essa fala aqui para lembrar a todas essas pessoas que têm tempo ainda. Na verdade, o tempo é de março até 30 de setembro. Então, posterior ao dia 30 de setembro, termina o prazo de isenções. Aí a pessoa vai perder essa isenção para o ano de 2018. Antônio Pérez, do PSB, chamou a atenção da população para irem em busca do seu direito e não perderem o prazo do pedido de isenção do IPTU. Fernanda Miranda, do PSOL, falou sobre o Colégio Pelotense, relatando o problema que os alunos enfrentam com o trânsito no entorno da localidade. Marcos Cunha, do PDT, também falou sobre a isenção do IPTU, alertando para as zonas alagadiças. Pediu apoio da Defesa Civil para intervenção em áreas. Daniel Treceziak, PSDB, falou sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue e incentivou a população para contribuir com quem precisa de doação. Fabrício Tavares, PSD, falou da importância da fiscalização em diversas áreas de Pelotas e convidou os vereadores para a reunião da Comissão do Meio Ambiente. Fernanda Miranda, do PSOL, criticou a fiscalização nos ambulantes das ruas de Pelotas e afirmou que nada é feito contra as grandes empresas. Atenção, motoristas! A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que, devido às obras de construção do corredor de ônibus, a partir de amanhã, a esquina da Rua General Osório com Amarante será bloqueada. Os veículos não poderão dobrar à direita. A previsão é de que o trecho fique bloqueado por pelo menos 30 dias. As linhas de ônibus serão desviadas pela Rua Padre Felício e nenhuma parada será alterada. Outras interrupções acontecerão nas ruas Doutor Amarante, Andrade Neves, Senador Mendonça até a Catedral, devido à confecção dos tapetes de Corpus Christi. A Câmara aprovou agora pela manhã o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar de forma temporária novos professores de educação infantil. Mais informações com o repórter Fernando Vargas. O pedido do Executivo Municipal foi aprovado por unanimidade na Câmara durante a primeira de 2 sessões ordinárias realizada na Casa na manhã de hoje, já que a sessão de amanhã foi antecipada em função do feriado de Corpus Christi. Com a aprovação, a prefeita Paula Mascarenhas foi autorizada a contratar 50 profissionais de educação infantil. Eles atuarão através de um contrato administrativo. A contratação será feita pela Secretaria Municipal da Educação através de um processo seletivo e o salário gira em torno de R$ 2.200. Este é o terceiro projeto de contratação da Prefeitura nos últimos 20 dias. Aprovado pela Câmara Municipal. Dia 24 de maio, foi aprovada a contratação de 66 educadores sociais e no dia 30 de maio, a contratação de 15 médicos para o SAMU. Fernando Vargas, para o Jornal da Câmara. A seguir, trem que estaciona sobre uma das principais vias de acesso ao centro de Pelotas tem causado transtorno a pedestres, motoristas e empresas. Situação tem sido acompanhada pelo vereador Éder Blanc. É depois do intervalo. Fique com a gente. A linha Ângulo Coabipel sai do campus Ângulo da Universidade Federal pela Gomes Carneiro, passando pela Benjamin Constant, Barroso, Alberto Rosa, Dom Pedro até a General Osório. De lá segue até a Doutor Amarante,
depois Anchieta, Barão de Azevedo Machado, até o terminal da Coabipel, voltando pela Deodoro, passando pelo Mercado Público e retornando ao ângulo pelo mesmo trajeto da ida. Já a linha Balsa Centro, o ônibus parte do terminal de dentro do bairro, seguindo pela Tiradentes, Garibaldi, em seguida entra na Gomes Carneiro, Xavier Ferreira, depois Benjamin Constant até a General Osório. De lá vai até a Floriano e começa a retornar pela Deodoro, Lobo da Costa, passa pelo Mercado e desce pela Andrade Neves, Uruguai, retornando para a Balsa pelo mesmo itinerário da ida. A linha rodoviária parte do terminal, segue pela Avenida Bento, entra na Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, Andrade Neves, até o Uruguai. Depois Osório até a Conde de Porto Alegre, retornando pela General Osório até a Bento, seguindo em direção à rodoviária. A linha Navegantes Assis Brasil sai da Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá segue até a Rua Antônio dos Anjos, desce em direção ao centro pela Marechal Deodoro até a Lobo da Costa, chegando no terminal do Mercado. Daí começa a retornar pela Osório até a Rafael Pinto Bandeira, entra na Avenida Juscelino Kubitschek e retorna ao terminal da Bento pelo mesmo trajeto. A linha Navegantes Coabipel sai do terminal da Bento ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá vai para a Rua Dom Pedro II, subindo em direção ao Osório, e segue para o terminal na Coabipel. O retorno começa pela Rua Marechal Deodoro até a Lobo da Costa e passa pelo Mercado na Andrade Neves, retornando pela Dom Pedro até o terminal de chegada. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Variação de nebulosidade e poucos períodos de sol. Assim foi durante o dia de hoje, o que deve se repetir durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira. Acompanhe no gráfico da previsão. A quarta-feira amanheceu nublada e com uma forte neblina em Pelotas e região. A temperatura ficou em torno dos 10 graus. Ao longo do dia, o solzinho apareceu de forma discreta e a máxima chegou aos 19 graus. Para este feriado de Corpus Christi, a previsão é de poucas mudanças. A ocorrência de nebulosidade deve permanecer e a temperatura começa a sofrer uma elevação, prevendo a chegada de chuva para o fim de semana. Mínima nesta quinta de 12 e máxima de 23 graus. Uma situação complicada tem causado transtornos para pedestres e motoristas que transitam pela rua Saturnino de Brito. Se não bastasse o fluxo dos trens pelo local, o estacionamento deles sobre a rua, em vários momentos do dia, prejudica linhas de ônibus, rota de cargas para o porto e toda a comunidade. Transitar pela rua Saturnino de Brito nem sempre é algo tranquilo. Uma das principais vias de entrada e saída da cidade e ligação entre o centro e o bairro Simões Lopes é também cortada por uma linha férrea. Até aí tudo bem. O problema é que nos últimos dias as composições, em vez de passarem, têm estacionado sobre a rua, em diferentes horários. Todo dia a mesma cena acontece.
Enquanto o trem fica parado, a rua Saturnino de Brito, principal ponto de acesso ao porto da cidade, fica assim, com seu trânsito completamente bloqueado. Pô, tem que fazer uma baita volta agora. O tempo de espera para a liberação do tráfego é longo. Muitos preferem não aguardar e arriscam para poder seguir caminho. Alguns têm dificuldade e por pouco não se machucam. É complicado, porque a gente está correndo o risco de cair. Tenho meu filho, né, até de cair, quebrar uma perna, se machucar, isso é fora de sério. Tem que dar um jeito e tirar, ver se muda isso aí, né, porque não tá bom para ninguém isso aí. Para nós é muito complicado. Outros precisam se conformar e aguardar. Em algumas situações, até mais de meia hora. É complicado, já faz 10 minutos que eu tô aqui esperando, então... E te atrapalha muito, então? Sim, atrapalha bastante porque é fluxo constante, né? O bloqueio feito pelos vagões impede todo tipo de ação. Nossa equipe flagrou o momento em que 2 viaturas da brigada precisaram retornar. Se estavam em alguma ocorrência, o atendimento foi comprometido. Diante do problema, que também tem prejudicado os itinerários de algumas linhas de ônibus, a situação está sendo acompanhada pelo vereador Éder Blanc, do PDT, na Câmara Municipal. Então, o que nós temos a fazer a partir de agora? A gente também está marcando uma reunião com a NTT, que é um órgão responsável pelo DENIT ali. Então, que a gente vai marcar uma reunião com eles para tentar resolver essa situação do trem ali. O secretário municipal de trânsito diz que a secretaria não tem gerência sobre a área e que é federal, mas garantiu que contatos estão sendo feitos para minimizar o problema. A Secretaria de Trânsito está a par do assunto, nos afeta diretamente. É uma área que a União Federal, toda a linha de trem é posse da União Federal, nós não temos inserção sobre isso, mas temos tentado uma negociação com a empresa que utiliza essa linha. Enquanto a situação não se resolve, o direito de ir e vir fica comprometido por alguns minutos. E a comunidade segue esperando ou se arriscando. A Fena Doce segue com intensa programação artística e cultural até domingo, o último dia de feira. Até lá são esperados ainda cerca de 100 mil visitantes. Ontem à noite, quem esteve conhecendo a feira deste ano foi o secretário de Cultura do Estado. Encantado com a feira desde que chegou, o secretário estadual Vitor Hugo Alves da Silva foi recebido pela corte. Acompanhado de uma comitiva, passeou pelos corredores e prestigiou as atrações culturais. Vitor Hugo destacou a participação da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na Fena Doce deste ano. Eu venho hoje como integrante da equipe de governo. Tenho 2 boas razões. Primeiro, a participação da Secretaria no estande de turismo, parceria com o Sebrae, divulgando os atrativos e a Costa Doce como destino turístico para os visitantes. Isso é muito importante, está dentro da nossa diretriz de governo, valorizar as riquezas naturais e o potencial dessa região como destino turístico. Também, como músico, até fico feliz por saber que a programação artística musical tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura. Quero cumprimentar os artistas que estão se apresentando aqui, cujos os patrocínios, os cachês são da Lei de Incentivo à Cultura. Isso para nós é muito importante. O secretário também passou pela cidade do Doce e, é claro, não ficou sem levar para casa os principais atrativos da Feira Nacional. Tem até encomenda, a minha esposa já me encomendou. Eu até não conhecia, mas ela é fã do beijinho de alemão. E o meu preferido é o quindim. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Como todo ano, a Arquidiocese de Pelotas preparou uma programação para celebrar a data. E você confere agora. O feriado de amanhã terá um dia de intensa programação preparada pela Arquidiocese de Pelotas. O Corpus Christi deste ano será inspirado na campanha da fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Nos tapetes poderão ser vistos temas como povos originários e vocação e juventude. A vigília acontecerá no Santuário de Adoração Perpétua, na 7 de setembro, esquina Gonçalves Chaves, das 8 da manhã até 1 da tarde. E a solenidade principal acontecerá no estádio da Boca do Lobo a partir das 3 da tarde, quando será celebrada a Santa Missa. Após, será realizada a procissão eucarística sobre os tapetes, que este ano serão feitos nas ruas Doutor Amarante, Andrade Neves e Senador Mendonça até a Catedral.
O percurso será conduzido pelo arcebispo de Pelotas. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Agradecemos a sua audiência. Para continuar se informando sobre as notícias da nossa cidade e do Legislativo Pelotense, você pode acessar o nosso site ou então conferir tudo pelas nossas redes sociais. Até mais!